Olá, boa tarde. É, Vamos falar hoje no capítulo sobre a razão de tudo, né? Hoje é o capítulo 7 e ele começa assim: Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11:36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16:4. Tudo é para ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. E essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus o criou, todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que ele é a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração de seu poder e o ambiente da tua presença. Glória a Deus é uma expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao seu redor. E aqui me lembra aquele versículo, né? Que o homem ele é indesculpável por não acreditar em Deus, porque a própria natureza testifica da sua existência. E se você for estudar a menor das coisas, você vai ver uma complexidade, uma perfeição que não tem como alguém não ter pensado, não ter um motor inteligente, né? Não ter uma mente criadora. A natureza ela te mostra a complexidade do ser humano, a complexidade de o menor dos animais, a estrutura óssea, a inteligência, tudo que Deus criou é perfeito e funciona em perfeição, né? Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao seu redor. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na incomensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso e que ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. E aqui é interessante, tem uma pregação, eu vou ver se eu ponho o link aqui na descrição do vídeo, que fala sobre as pessoas mais felizes da Terra. E ele fala que as pessoas mais felizes, elas têm um relacionamento com Deus, com a natureza, com as outras pessoas e consigo mesmo. E de fato, quando você convive com a natureza, quando você admira a natureza, você vê o poder e a glória de Deus. Quando você senta assim num gramado e observa uma montanha, observa os raios de sol, observa os passarinhos, tudo funcionando em perfeita harmonia na natureza, você vê e fala, não tem como, isso aqui foi criado por Deus. E olha que beleza, olha que magnífico, quando você vê aquelas paisagens maravilhosas, quando você vê aquelas cavernas com aqueles lagos cristalinos, você fala, como não pode ter tido um Deus que pensou nisso tudo, né? É muito tremendo. Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou-a inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés no tabernáculo no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua, pois para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. E aqui eu me lembro de uma pregação também que eu assisti recentemente, que eu não me lembro quem pregou, mas falava assim que na palavra fala em Apocalipse que o sol e a lua não vão mais dar o seu esplendor naquele dia. E aí a pessoa ela estava explicando, falou assim, mas por quê? Por que que o sol vai deixar de brilhar? Na verdade, é porque a glória de Deus, quando Jesus estiver voltando nos ares, a glória de Deus vai ser tão grande diante de nós que os astros não vão ter poder para refletir, para competir com a glória de Deus que vai iluminando, né? Tudo quando Deus aparecer, quando abrir as nuvens, né? E Jesus descer nos ares. Muito maravilhoso. Eu quero ver Jesus voltar. A glória de Deus pode ser observada em Jesus Cristo. Ele é a luz do mundo, revela a natureza de Deus. Graças a Jesus, já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o esplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus e ela faz parte da sua natureza.
Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol. Mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que podemos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor, é o nosso Deus, de receber glória, honra e poder, porque Tu criastes todas as coisas. E aqui me lembra uma questão de que o ser humano, ele tem dado glória a outros homens. O que ele fez? O que aquele ser humano fez para que você tirasse a glória de Deus que criou todas as coisas e entregasse aquele ídolo que está no seu coração? Então, seja um artista, seja até mesmo o próprio cônjuge ou filho, o que essa pessoa representa perto da grandeza de Deus? Deus não pode ter o seu lugar tomado por nada nem por ninguém. Muitas vezes a gente segue pessoas, né? Se esforça. Por exemplo, você gosta muito de um artista, você segue tudo dele, você segue fã-clube, você lê todas as notícias, você está sempre atento, você recebe todas as informações, mas para Deus você dedica o mínimo do seu tempo. Dedica o domingo. Às vezes nem o domingo, porque hoje está chovendo, hoje eu estou cansado, hoje eu não estou afim. Mas para aquele artista, ou para aquele time de futebol, para aquela questão que você gosta, você tem dado toda a glória, você tem dado toda a honra, você tem dado todo o seu tempo, você tem se dedicado àquilo. E a mesma coisa acontece com os nossos filhos. O que tem consumido o tempo deles, o que tem habitado no coração deles? Quem tem habitado no coração deles? Porque é muito perigoso também quando a gente coloca um outro ser humano num pedestal, né? Porque ele é falho, ele vai cair e a gente vai se decepcionar, né? A gente não pode colocar no lugar de Deus ninguém. Ninguém pode ter a honra que Deus merece. Deus merece. Deus é digno de toda a honra, né? Nós somos falhos, nós somos humanos. Nós não devemos dar essa honra que cabe a Deus a nenhum outro. É, Em todo o universo, uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado é quem tem influenciado nossos jovens, né? Então, por exemplo, o seu filho gosta muito de um cantor. Em vez de você já chegar condenando ele por gostar daquele cantor, pesquisa sobre esse cantor. Procura saber quem é, de onde que veio, o que que faz, o que que gosta, para você poder conversar com o seu filho e mostrar para ele outras informações. E se for uma pessoa boa, cristã, ou que segue os caminhos do Senhor, não é uma pessoa com influência negativa, compartilhe do mesmo sentimento que o seu filho, mas sem deixar que isso tome o lugar de Deus. E às vezes, até o nosso próprio ministério, a gente tem dado honra ao nosso ministério em vez de Deus. Colocado o ministério em primeiro lugar. Deus nos chamou para pregar, Deus nos deu um propósito, Deus nos chamou para evangelizar, mas isso não pode tomar o seu tempo com Deus, né? Estava vendo sobre o Billy Graham, e o Billy Graham foi, assim, extremamente usado por Deus, né? E ele falava, assim, que se ele pudesse viver de novo, ele teria orado mais. Nossa, isso me constrangeu na hora, né? Porque eu acho que eu oro muito pouco. Eu acho que eu oro pouco demais, eu devia orar mais. Eu devia, né? Como Paulo diz, orem sem cessar, orem o tempo todo no Espírito. E às vezes eu me pego e falo, nossa, eu devia estar orando, eu devia estar na presença de Deus, eu tinha que ter orado mais, me dedicado mais. Às vezes na correria do dia a dia a gente se perde na rotina e a gente não tira esses momentos para ter com Deus. E uma coisa também que eu li foi a mãe de John Wesley, que ela tinha acho que 17 filhos, mas ela tinha 2 horas de oração por dia com Deus. Não importa o que ela estava fazendo, ela deixava o que ela estava fazendo e ela ia para ter suas 2 horas de oração com Deus. E às vezes tem um filho só, né? E a gente não consegue tirar 20 minutos, 30 minutos para ter tempo com Deus. Então a gente tem que tomar cuidado, se policiar, não dar honra que é de Deus aos homens. E vigiar também para que os nossos filhos sejam influenciados por boas pessoas, mas não deixando que Deus perca o seu lugar no coração deles. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, os demônios, e nós, as pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, em amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião. E foi esse o pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano,
De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Aqui eu me lembro, né? Em amar qualquer outra coisa mais do que a Deus. Isso é idolatria. É você amar mais o futebol do que a Deus. É você amar mais o próprio marido do que a Deus. É amar o próprio ministério mais do que a Deus. Deus não pode ter o espaço de Deus no nosso coração é de Deus. Nada pode tirar o lugar de Deus na nossa vida. É isso que nos faz cair. É a gente deixando aos pouquinhos, a gente vai substituindo um tempo de adoração, um tempo de oração por outra coisa. Ah, não, amanhã eu leio a Bíblia. Hoje eu estou ocupado aqui com o meu trabalho. Ah, amanhã eu leio a Bíblia. Hoje eu estou ocupado aqui pintando apartamento. Nada pode ser mais importante do que o seu tempo com Deus. E você tendo tempo com Deus, você vai influenciar os seus filhos a ter tempo com Deus. Você é o espelho da sua casa. Nenhum de nós tem oferecido a Deus por meio da nossa vida a glória que ele merece. Esse é o pior pecado e maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são meu próprio povo. Eu os criei e lhe dei a vida, a fim de mostrarem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Gente, e aqui é interessante, né? A gente não tem glorificado a Deus como ele merece. Muitas vezes a gente vai para o culto para a gente receber, né? A gente vai para o culto para a gente obter de Deus alguma coisa. Mas, na verdade, a gente tem ido ao culto para glorificar, para exaltar quem ele é. Jesus, quando ele faz a multiplicação dos pães, eu acho que eu falei isso no outro vídeo, não tenho certeza. Ele faz a multiplicação dos pães, ele vai para o outro lado e o povo descobre onde ele está e vai atrás. E Jesus fala para eles assim: vocês estão vindo até mim não por causa dos milagres que eu fiz, mas porque comeram pão e ficaram saciados. Ou seja, eu sou Deus. Eu fiz coisas na vida de vocês que ninguém pode fazer. A primeira delas é a salvação. Deus nos salvou da nossa condenação. Deus nos tirou do inferno. Mas a gente vai para a igreja porque a gente quer carro, a gente quer casa, a gente quer trabalho, a gente quer ser promovido, a gente faz jejum para ser promovido, a gente faz jejum para receber bênção. Gente, o jejum não serve para você ser abençoado. O jejum não serve para você prosperar. O jejum serve para você matar a sua carne e se aproximar de Deus. É para isso que serve o jejum. Deus não é um pai mesquinho que fica assim: tá me pedindo um carro, né? Mas jejuou só 40 dias. Se tivesse jejuado 70, aí eu tinha mandado o carro. Não. Toda sorte de bênçãos na região celestial já não fosse concedida. Com Jesus, nós já somos co-herdeiros de Cristo. Só que o jejum, ele é para matar a sua carne, para te santificar, para te aproximar de Deus. E esse tem que ser o nosso foco. Porque o que que Jesus disse? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Então a gente precisa ensinar isso para os nossos filhos. Isso, e é ótimo que a gente ensine. Porque se a gente ensina para os nossos filhos que, olha, você pode confiar em Deus, que Deus vai te dar o pão de cada dia, que ele vai te prosperar à medida que você for crescendo na presença dele, que você busque ele primeiro, esse é o foco. A gente vai ensinar para eles que o foco é diferente do que o mundo tem empregado. Porque o mundo tem empregado, olha, você precisa ser famoso, você precisa ser rico, você precisa ser bonito, você precisa ter esse padrão de beleza, você precisa vestir roupa de marca. Isso é o que o mundo ensina, o materialismo. O que a gente precisa ensinar para ele é: busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Honre a Deus, glorifique a Deus, busque a Deus. Tudo que você precisar vai ser acrescentado. Ah, você precisa de um emprego? Deus te dá. E se enquanto você estiver desempregado, ele não vai te deixar passar fome, ele vai prover. Ele vai te mandar a comida, o pão de cada dia. E a gente ensinar isso para os nossos filhos vai ajudar demais nessa pressão, nessa ansiedade que a gente vive hoje, buscando, buscando, buscando uma riqueza que não chega. E mesmo se chegar, mesmo que fique famoso, mesmo que vá jogar bola e ganhe milhões, isso não vai tampar o buraco que tem dentro do nosso coração, porque ele é do tamanho de Deus. Só Deus pode suprir isso. Você ensinar para o seu filho de que você tem que buscar primeiro o reino de Deus é o melhor ensinamento que você pode dar para ele, para o futuro dele. Mas você precisa viver isso. Então, se ele tiver aflito porque você está sem emprego, em vez de aflito, confie em Deus. Busque o reino de Deus. Busque viver o propósito que Deus tem para sua vida. E Deus vai te dar tudo aquilo que você precisa. Ele vai te sustentar. Né? Eu olho para os montes de onde vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor.
Bom, continuando. Como eu posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: Eu te glorificarei na terra, fazendo tudo o que me mandastes fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito neste mundo. Nós honramos a Deus quando nós cumprimos o nosso propósito. Da mesma forma como Jesus, tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, ao gorjear, ao fazer um ninho, a realizar outra atividade própria dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo a humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito pela qual ela foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e ele fez para você para ser você. Irineu disse: a glória de Deus em um ser humano a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. E aqui eu me recordo como a gente tem sido pressionado no mundo para ser igual a outras pessoas, para pensar como todo mundo pensa, para fazer como todo mundo faz, para viver como todo mundo vive. Então, nós temos nós somos chamados por um propósito único. Deus nos criou para ser único. Ele criou a Isabela para ser Isabela. Ele criou o Mateus para ser Mateus. Ele criou o Marcos para ser o Marcos. A Júlia para ser a Júlia. Então, nós temos que mostrar para os nossos filhos que, olha, você é único. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa pensar como todo mundo pensa. Você precisa pensar como Deus pensa, porque Ele é que tem pensamentos mais altos que os nossos, sonhos mais altos que os nossos. E viver os sonhos de Deus é a melhor coisa para a gente, porque Deus tem o melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nós. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas eles podem ser resumidas nos 5 propósitos que ele estabeleceu para a sua vida. Passaremos o restante desse livro estudando e detalhadamente, mas apresentaremos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor, e o adoramos ao apreciá-lo, disse C.S. Lewis. Quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor das companhias. Ele deseja que a nossa adoração seja movida por amor, ação de graça, prazer e satisfação, não por obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que ele é mais glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos a nossa vida para a glória de Deus, tudo o que fazemos para se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo para a glória de Deus. Então, tudo que você faz, né? Não é só quando você coloca um louvor que você está em adoração, né? Eu acho que no outro capítulo ele vai falar assim, que muitas vezes a gente fala assim, eu vou colocar agora uma música de adoração. Mas, na verdade, adorar é mais do que a música, né? O livro da Valnice, Adoração e Santidade, ela fala sobre isso. Não adianta você cantar a música mais linda de adoração se você não está vivendo uma vida em santidade. Tudo que a gente faz, a gente tem que fazer o que é justo e para a glória de Deus. Então, se você vai trabalhar, trabalhe com excelência para a glória de Deus. Uma amiga muito querida, que é a Mari, ela me disse um dia, ela estava aqui em casa cuidando do beijo para mim, e ela foi varrer a sala, e eu falei assim, não, Mari, não precisa varrer, não. Aí ela falou assim, não, eu vou varrer sim, porque tudo que eu faço para a glória de Deus, até varrer o chão. E ela tá certa. Tudo que a gente faz tem que ser para a glória de Deus. Então, se eu vou lavar a louça, eu vou lavar bem feito e não vou reclamar, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu vou cuidar dos meus filhos, eu vou fazer sem reclamar, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu vou ensinar meu filho tabuado, eu vou ensinar bem feito, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu vou fazer um almoço, eu vou fazer maravilhosamente bem feito, vou fazer com amor, porque eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu vou para a igreja e eu vou ajudar a lavar a igreja, eu estou fazendo para a glória de Deus. Se eu vou subir no púlpito, eu estou subindo para a glória de Deus. Tudo que a gente faz para a glória de Deus. E a gente precisa ensinar isso aos nossos filhos. Eu estava na semana passada com os jovens, e aí eu falei com eles, o que que vocês querem ser? Um deles falou ser jogador de futebol. E eu falei com ele, e como que, se você passar, ele já faz escola, tá nos testes, eu falei, se você passar para esse time, como que você vai honrar a Deus lá dentro? Aí ele falou, não sei. Eu falei assim, sendo o melhor jogador, fazendo com excelência aquilo que você está fazendo. E como mais que você pode honrar a Deus?
Você pode honrar a Deus sendo diferente. Todo mundo está saindo para balada, todo mundo tá mentindo, todo mundo está xingando. Você vai ser diferente. Você vai honrar a Deus sendo santo, sendo puro, não falando palavrão, não indo para boate pegar mulher. Você sendo diferente. Você vai honrar a Deus, porque tudo que você faz para a glória de Deus. Então, o que você vai fazer no seu dia a dia? Ah, eu tô ali com a turma da escola, né? Até falei com os meninos. Aí chega alguém e vem te contar uma fofoca. Aí os meninos, vai, mas você vai ouvir, né? Porque eles vieram te contar. E eu falo, não, você não vai ouvir, porque os seus ouvidos têm que ser santos. Você não pode escutar uma fofoca. Você também não pode repetir essa fofoca, porque tudo que você faz para a glória de Deus. Então a gente tem que procurar viver em santidade. Então, cada coisa que você faz ao longo do seu dia, lembre-se que você está fazendo pro próprio Deus. Muitas vezes a gente acha que adorar é só a música, e na verdade, todas as nossas atitudes, dentro do propósito de Deus, fazendo com o coração correto, fazendo o que é bom, o que é justo, nós estamos adorando a Deus. Me lembra a Madre Teresa de Calcutá, né? Uma pessoa chega nela e fala assim, que queria ajudar os leprosos, que o sonho dele era trabalhar com leproso. E aí ela fala com ele que a caridade, ela é só um meio para que a gente fale de Jesus para as pessoas. E aí ela fala também assim que a gente ajuda os pobres não porque eles são como Jesus, mas porque eles são Jesus, né? E ela está se referindo àquela passagem que Jesus disse: quando estive nu, vocês me vestiram, tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estive preso, me visitastes. Então, que Jesus fala, né? Quando vocês me fizeram, pergunta para ele, quando fizemos isso a você, Jesus? E ele responde, quando fizerem a qualquer um desses, vocês estão fazendo a mim. E ela levava isso muito a sério. E ela adorou a Deus, ela honrou o nome de Deus, seguindo o propósito que Deus chamou ela para seguir, para fazer, que era servir, né, aos pobres e necessitados. Então, ela deixa a vida dela, ela tinha uma condição de vida boa, abandona, vai para outro país para servir. E enquanto ela serve, elas serviam porque eles eram Jesus, né? Ela pôs isso no coração dela, ela assimilou isso de verdade. Tudo que ela fez para a glória de Deus. E isso é maravilhoso. Então, damos glória a Deus ao amar os outros fiéis. Quando nasceu de novo, quando você nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: Nosso amor um pelos outros é testemunho de que passamos da morte para a vida. Paulo disse: Aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou. Assim Deus será glorificado. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a Ele. E Jesus disse: Amem uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. E aqui me lembra, né? 1 Coríntios 3. Todo mundo ama colocar esse versículo em convite de casamento. Né? Mesmo que eu falasse a língua dos anjos, mesmo que você fosse conhecedor de tudo, se você não tivesse amor, você nada seria, porque o amor é a principal de todas as coisas, né? Então, Madre Teresa, ela tinha linguagem de amor, ato e serviço. Nesse livro Cinco Linguagens do Amor de Deus, ele dá exemplos de como que Deus fala conosco na nossa linguagem e como Deus usa a nossa linguagem para alcançar outras pessoas. A Madre Teresa, a linguagem dela era atos de serviço. E ela serviu com amor, e a história dela é fantástica, né? Nesse livro conta, nesse capítulo, né, sobre como demonstrar amor, como demonstrar o amor de Deus, né, através da nossa linguagem, no atos de serviço. Ele conta a história da Madre Teresa de Calcutá. Nossa, e foi impactante ver como ela serviu. E o mais legal de você saber as cinco linguagens do amor não é saber como você quer ser amado, mas é saber como o outro quer ser amado. A gente foi convidada a amar. E quando você ama, você recebe amor de volta. Mas você tem que dar o primeiro passo. Então, se você tem um adolescente problemático em casa, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que amar, assim como Jesus amou. Irmãos, muitas vezes a gente exige dos outros aquilo que a gente não exige da gente mesmo. Quantas vezes você errou? Quantas vezes você pisou na bola? Quantas vezes Deus te perdoou por aquilo que você fez?
Por que que você é tão duro com o próximo? Por que que a gente é tão duro com aqueles que erram com a gente? Lembra da história que Jesus conta sobre aquele que devia, o rei perdoa, e um que devia menos, o que devia o rei não perdoou. E ele foi jogado para o tormento. O perdão, ele é crucial na nossa vida. E para você exercer o perdão, né? Ame os seus filhos, ame o seu cônjuge. Seu cônjuge pisou na bola com você, aqui eu não vou entrar no mérito, né, gente, de casos abusivos, de espancamento, de traição. Aqui eu tô falando de relacionamentos que estão com conflitos, esses outros tipos de relacionamento que tem abuso, que tem agressão, esse tipo de coisa, você precisa de ajuda especializada. Eu não tenho capacidade aqui de falar sobre esse assunto, né? Mas se existem pessoas capacitadas, procure ajuda psicológica, procure ajuda da tua igreja, fala com o teu pastor, com a tua pastora, para poder te ajudar a resolver essa situação. Mas nos conflitos de relacionamentos, embates, essas discussões, o primeiro passo, gente, é amar. Qual que é a linguagem de amor do seu cônjuge, dos seus filhos? Aprenda a falar a linguagem deles. Ah, Isabela, a linguagem do meu filho é palavra de afirmação e eu acho muito difícil falar o eu te amo, eu acho muito difícil elogiar, eu não aprendi, meus pais não falaram comigo. Não tem problema, pede ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo te capacita. Ele te ajuda. Você vai conseguir. Nós somos fracos, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, o Espírito Santo te ajuda. Eu também não tenho palavra de afirmação, não. Eu acho super difícil quando eu preciso fazer um elogio, mas Deus nos ajuda. A gente vai e se esforçando. E aí comece a observar. O que que seu filho, sua filha tem de qualidade que você pode elogiar? E o adolescente, ele precisa de um elogio específico. Não vem com um elogio falso que eles vão saber. Você não vai passar eles para trás. Então, elogie, escreve no papel, treina na frente do espelho, se esforce para amar, porque quando você ama, você é reconhecido como um discípulo de Cristo e você adora a Deus quando você ama. Amor é fundamental, sem amor nós nada seremos. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois que nascemos na família de Deus, ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Não é por nossa força, não é por violência, é o Espírito Santo de Deus. Aquele que começou a boa obra em sua vida vai terminar. Aleluia. Quando você aceitou Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu uma nova vida e nova natureza. Agora, no restante da sua vida terrena, ele quer dar continuidade ao processo de transformação da sua personalidade. A Bíblia diz que vocês sejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Amém. É isso aí, gente, buscando cada dia ser mais parecido com Cristo, mais e mais, que nosso caráter seja transformado, a nossa personalidade restaurada, porque Deus nos criou perfeito. Mas quando a gente pecou, quando o homem caiu, quando teve a queda, teve uma ruptura, né? A nossa personalidade, ela ficou danificada. A gente tem traumas, a gente tem medos, a gente tem coisas que a gente carrega que Deus precisa restaurar. E é o Espírito Santo que vai restaurando a cada dia, para que a gente possa se esclarecer cada dia mais com o varão perfeito que é Cristo. Damos glória a Deus servindo aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivos. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essa habilidade para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas. Assim como os outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu os dons a cada um de vocês, de grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês. Vocês são chamados para ajudar os outros. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou. Assim, Deus será glorificado. Gente, aqui eu achei excelente essa parte, né? Com toda a sua força, com toda a sua energia. Sirva.
né? Ah, mas eu não sei qual que é meu dom. Gente, se você tem o dom, pelo menos de varrer, você já tem o dom. Deus nos deu, cada um de nós tem o dom, a gente é bom. Cada um de nós é bom em alguma coisa. Deus nos deu uma inteligência, um talento. Você nasceu com isso. Você é bom em alguma coisa, eu tenho certeza. Se você tem uma frase na sua mente repetindo, ah, eu não sou bom em nada, isso aí é de Satanás. Você pode ter certeza, porque Deus é perfeito. E ele não fez você sem um talento, sem um dom. Você não é um acidente. Você tem um propósito, você tem um talento, assim como o seu filho, assim como sua filha. Então, gente, como que você pode servir? Como que você pode servir alguém hoje para glorificar o nome de Deus? Tem uma amiga que fala assim que ela tem uma familiar que é muito difícil na família dela, mas ela serve. Ela serve essa familiar e essa familiar trata todo mundo mal, mas ela trata bem, porque ela se dispôs a servir. Não sirva apenas aquela pessoa legal, sirva também o rejeitado, o oprimido, o deixado de lado, o difícil, porque assim a gente glorifica a Deus. Tem uma história que eu li no livro, acho que foi no Cinco Linguagens do Amor, que uma nora tinha uma sogra muito difícil. E ela fazia de tudo para tentar agradar essa sogra, e a sogra sempre tratava ela mal, sempre tratava ela mal. E a sogra adoeceu no final da vida e ela foi morar com a nora. Ela tinha outras filhas, mas ela foi morar com a nora. E a nora fez de tudo para cuidar dessa senhora e a senhora tratava ela mal, 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 mal. E ela servindo e ela chorava e se tentava se recompor e seguir em frente, porque ela estava exercendo, né, a fé dela ao servir. E aí, quando a sogra dela falece, ela tinha realmente um coração muito duro, essa senhora, né? Quando a sogra dela falece, as cunhadas vão contar para ela, fala assim, nossa, a minha mãe só te elogiava. Ela te elogiava o tempo todo. Ela falava que você era, né, uma pessoa fantástica que cuidava dela, que escutava ela. Olha para vocês verem, né? Ela, ela teve o reconhecimento depois que a sogra já tinha morrido, mas ela gerou um impacto naquela senhora. Ela comeu o pão que o diabo amassou, foi terrível. Ela passou várias humilhações com essa senhora, mas ela serviu, ela escolheu servir e Deus foi glorificado através dela, através até desse sofrimento. Damos glória a Deus quando falamos dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Ah, isso me lembra os talentos. Essa a mensagem de cima do servir, né, com os nossos dons. E essa Deus não quer que o amor e o propósito dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que o compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando a descobrir o propósito da vida delas e preparando para o destino eterno. A Bíblia diz que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. E aqui é a história dos talentos, né? Cada um de nós recebeu um dom. Foi chamado por um propósito, para servir. Deus nos deu a cada um uma medida. Se você esconder seu talento, você será um servo mau. Mas se você usar o talento que Deus te deu para que você possa servi-lo, isso vai conseguir alcançar mais pessoas e o nome de Deus será cada vez mais glorificado. Não esconda o seu dom. Não deixe de usar e de trabalhar o talento que Deus te deu. Eu estava mesmo pensando esses dias, né? Falei, tive a oportunidade de aprender a tocar teclado, piano, e por muitas vezes eu não me esforcei o suficiente, não me dediquei o suficiente, né? Por N situações. E aí hoje eu tava vendo, tava observando lá na igreja, né? A gente só tem uma pessoa que toca teclado. Todo culto ele tá lá tocando teclado, né? E aí, se eu tivesse me dedicado, eu poderia estar ajudando. Ele até me cobrou essa semana. Ele falou: Ó, você vai voltar a estudar para poder ajudar a gente aqui. E aí eu fiquei pensando nisso. Deus me deu a oportunidade de eu já estar pronta para esse momento. Mas eu não me dediquei a multiplicar aquele talento, né? Mas vamos correr que ainda tem tempo, eu creio. Então, o que que Deus te deu? Qual que é o talento que Deus te deu, que você está aí escondendo ele, deixando ele de lado? Usa o seu talento para a glória de Deus e fale para as pessoas do amor de Jesus. Gente, falar do amor de Jesus
É a mesma coisa quando você está no alto de um prédio e você está vendo que um tsunami está vindo. E você sai correndo falando para as pessoas: pelo amor de Deus, todo mundo sai daqui porque o tsunami está vindo. Essa tem que ser a sua urgência de falar de Jesus para as pessoas. Jesus está voltando. O inferno é iminente, o julgamento de Deus é iminente. Essa tem que ser a sua urgência de falar do amor de Jesus para as pessoas. Elas estão morrendo, elas estão indo para o inferno. Quanto tempo mais você vai ficar aí parado, olhando para o teto no culto de domingo? Não, fale do amor de Jesus. É para o cara do Uber, é para o padeiro, é para o vizinho, é para a menina da fruta. Fala do amor de Jesus para todas as pessoas, se você conhecer ou não conhecer. Isabela, mas eu sou tímida. Deus não te deu espírito de timidez, mas de ousadia. Pede a ajuda do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele vai te capacitar. Ele vai te capacitar. Não é pela sua força, não é pela sua sabedoria, é pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que faz a obra. Amém? Qual será o objetivo da sua vida? Viver o restante da sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em prioridade, agenda e relacionamento. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil e não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldade com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: Minha alma está perturbada. Mas será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele o propósito, glorificando a Deus, ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você: viver para objetivos, confortos e prazer próprio, ou viver o restante da sua vida para a glória de Deus. Sabendo que ele prometeu recompensas eternas, sabendo que, como a gente já estudou, né, a sua vida aqui, ela é um teste, ela é temporária e ela é um cargo de confiança. Deus te trouxe aqui para te treinar para o que há de vir, para o eterno. Aquilo que a gente conhece em parte será revelado no completo. Então, o que que a gente quer? A gente quer viver uma vida confortável? A gente quer alcançar o nosso próprio sucesso? Ah, não, porque eu tenho que fazer faculdade. Não posso me dedicar a servir na igreja porque eu tenho uma faculdade para fazer, porque eu tenho um curso para fazer, porque eu preciso descansar, porque eu preciso dormir 8 horas por noite. A gente vai buscar os nossos próprios prazeres ou a gente vai colocar à disposição de Deus e ajudar a obra, o ministério, buscar Deus em primeiro lugar? Eu não estou falando aqui para ninguém ser responsável, para largar emprego, para não fazer faculdade, pelo contrário, estou falando aqui de colocar Deus em primeiro lugar. Então, é não abrir mão de Deus. Então, se você precisa estudar e você precisa ler a Bíblia, você dorme menos um pouquinho, porque você não vai abrir mão de Deus. Você pode até estudar menos, mas Deus você não pode ter menos na sua vida, porque é Ele que te capacita, Ele te dá, Ele que te deu a vida. Ele não pode ser negligenciado em troca de nada que tem nesse mundo, porque isso aqui é temporário. Às vezes você está correndo, 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 não, porque eu preciso trabalhar 10, 12, 14 horas por dia para mostrar serviço, para ser promovido. Que não sei, gente, aos seus ele dá enquanto dorme. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. E tudo que você faz com excelência para a glória de Deus. Tudo você faz para a glória de Deus, buscando Deus em primeiro lugar, agindo com Deus, sendo um ato de adoração à sua vida por completo. Esse tem que ser o nosso foco para viver o propósito que Deus, né, quer para nós. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela é, e a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, você terá para sempre, pois a vida real é eterna. Este é o momento de definir esta questão. Para quem você vai viver? Para você, para os seus sonhos ou para Deus? Você pode hesitar, imaginando se terá forças para viver para Deus. Mas não se preocupe, Deus te dá tudo o que é necessário, se você apenas fizer a escolha de viver para Ele. A Bíblia diz: tudo o que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dada milagrosamente quando tivemos a permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Nesse exato momento, Deus está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. Aqui eu achei isso fantástico. Eu achei isso fantástico, fantástico. Porque se você vive para Deus, você vive em plenitude.
Mesmo que você tenha aflições, mesmo que passe por momentos difíceis, mas você vive. Quando você não vive para Deus, você existe. Existe segundo aos padrões desse mundo. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que você precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete: aos que receberam, aos que creram, seu nome lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou com um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. Em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados. Receba o Espírito que o capacitará a cumprir os propósitos da sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, a vida plena e eterna. Onde quer que você esteja lendo esse livro ou ouvindo, convido a inclinar a cabeça em voz baixa e fazer a oração que mudará seu destino eterno. Jesus, eu creio em você e eu o recebo. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre a sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tudo é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja glória para todo sempre. Romanos 11:36. Pergunta para meditar. Em que parte da minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? O que você faz aí no seu dia a dia? Que você faz para glorificar a Deus? Que você faz para mostrar a glória de Deus, para honrar, para adorá-lo? Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Faça com excelência, faça com amor, faça para servir. Faça igual a Mari. Se você está varrendo o chão, faça por amor a Deus. Faça para a glória dele. Amém?